Cumprimentamos com paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. Uma grata alegria por estar aqui com os nossos irmãos essa noite, sendo lisonjeado pelo convite concedido ao nosso pastor Zalarete. Sei que aqui na Beira, o setor de homens e mulheres de Deus tem capacidade, uma capacitação enorme para fazer direcionar nessa palavra do Senhor. Mas alegro-me muito por ter sido conosco escolhidos por pastor para podermos fazer menção à exposição da palavra do Senhor na noite deste dia. Falar a palavra de Deus aqui perto do pastor Zalarete, perto do pastor Ferreira, perto do pastor Guarani, juntamente com o pastor Paulo, logo ali o pastor Valentim, fora outros obreiros que foram citados no nome aqui, Deus tem muita misericórdia na nossa vida. Amém? Mas, sem delongas, por gentileza, abra as nossas Bíblias, Apocalipse, capítulo número 11. Eu quero ler o texto-chave, o texto que é o fundamento dado ao livro de Apocalipse, capítulo número 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo número 3, e diz assim: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Repetindo: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Amém? Pois bem, meus queridos irmãos, nós vemos aqui esse trecho de Apocalipse, capítulo número 11, versículo 3, que esse é o texto-chave do capítulo 11, cujo traz a referência relacionado a pessoas, no caso das duas testemunhas. Mas é interessante que, quando nós observamos o livro do Apocalipse, eu sei que os irmãos já tiveram algumas aulas introdutórias que foram falando a respeito da visão pré-milenista, ou da visão pré-milenista dispensacionalista, e para nós termos um entendimento em relação à questão da nação de Israel, nós temos que entender uma vertente dada à questão da visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, que nós cremos. Primeiro, há uma diferença gritante entre o que é igreja e entre o que é Israel. Quando fala-se a respeito de igreja e fala-se de Israel, nós temos que saber diferenciar o que é igreja e nós temos que saber diferenciar o que é a nação de Israel. Quando nós falamos em relação à igreja, o que seria a igreja? A igreja nada mais, nada menos é do que são todos aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, também chamados hoje de cristão. Mas agora a pergunta é: o que é um israelita? O que é aqueles que nascem em Israel? É o povo descendente de Jacó. Nesse contexto se refere aos que, além de serem descendentes físicos de Jacó, também seguem uma religião. E qual a religião que eles seguem? A religião judaica. Então logo nós observamos que são duas vertentes diferentes, e a Bíblia ela faz essa separação do que é promessa para Israel e do que é promessa para a igreja. E quando nós observamos em relação ainda, existe uma terceira categoria. E quais são essas categorias? As nações. E o que são as nações? São todos aqueles que não são judeus e nem pertencem à igreja. Ou seja, são considerados, são chamados, têm a nomenclatura de gentios. Então, quando nós paramos para entender a questão escatológica, nós temos que ter esse princípio de entendimento, essa divisão entre Israel e entre igreja. Por que eu estou falando sobre isso? Para que nós possamos entrar e compreender em relação à questão das duas testemunhas. Porque para nós entendermos essas duas testemunhas, nós temos que entender um contexto para podermos chegar em um denominador comum, para termos a ideia de quem sejam essas duas testemunhas.
Se nós fôssemos elencarmos aqui, ou perguntarmos aqui na noite deste dia para alguns irmãos, ou para alguns obreiros ou pastores, eu tenho certeza que muitos já teriam as suas definições pré-determinadas em relação ao contexto de quem são as duas testemunhas. E quando nós observamos a respeito das duas testemunhas, é interessante nós tomarmos notas também, porque existe nos dias contemporâneos muita especulação em relação de quem sejam essas duas testemunhas. E quando nós falamos em relação de quem sejam essas duas testemunhas, é interessante, porque existe alguns dentre os adeptos da teologia do pacto, considerada os aliancistas, que não conseguem diferenciar a igreja de Israel e acreditam serem dois cristãos, a igreja, as duas testemunhas. A teologia do pacto trabalha que as duas testemunhas, elas são nada mais nada menos do que a igreja, que vai testemunhar no decorrer do século, da história das eras, e elas vão ser testemunhas de Cristo, independentemente de era ou de período histórico ou de período transitório, porque a igreja, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que são as testemunhas, abro aspas, a igreja do Senhor, na verdade, ela é testemunha de Cristo, sim, ela é testemunha do Evangelho, ela é testemunha do Reino, ela anuncia as boas novas, ela trabalha a verdade, mas contrapõe a haja vista, e nós temos que entender que o capítulo 11 de Apocalipse vai trabalhar não apenas questões simbólicas, alegóricas, mas também vai trabalhar questões literais, verdadeiras, cujo texto vai trabalhar. E quando nós observamos também, existe uma pesquisa simples no Wikipédia vai dizer que algumas seitas, elas também trabalham com personagens eminentes em seu meio, aonde eles defendem que as testemunhas, ou as duas testemunhas do Apocalipse, elas são nada mais nada menos que os próprios fundadores das suas religiões. Segundo, para tomarmos nota, os adventistas creem que as duas testemunhas possam ser nada mais nada menos que William Smith e Ellen G. White. Também os mormons, eles defendem que os dois profetas, membros do alto escalão da religião deles, que possam ser de fato também as duas testemunhas, como por exemplo, Joseph Smith e o irmão Hiram Smith. E quando nós observamos a respeito das duas testemunhas, nós temos que entender que de fato elas não são alegóricas, que de fato elas são literais, verdadeiras. Elas irão acontecer, segundo a visão que João vai ter, essas duas testemunhas aparecerão e elas irão fazer coisas tremendas mediante as suas aparições. Analisando a questão de Apocalipse capítulo 11, eu entendo nessa breve introdução que a expressão duas testemunhas, que aparece especificamente no texto de Apocalipse capítulo número 11, ela não apenas, ela aparece apenas em Apocalipse 11, mas não aparece mais em nenhum outro trecho de Apocalipse essa referência às duas testemunhas. É bem verdade que quando nós observamos a Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, vai aparecer algumas expressões dado a testemunha. Mas quando nós tomamos nota em relação às duas testemunhas, essa expressão propriamente dita em Apocalipse 11, nós temos que entender que essa expressão é uma expressão grega. Porém, por ser uma expressão grega, ela traz uma questão de um hebraísmo, ou seja, uma expressão semítica que vai trabalhar o conceito hebraico. Por mais que seja uma expressão grega, por mais que o contexto é um contexto, podemos dizer, romano, por mais que impetrava a língua latina, no caso latim, mas o que prevalece é a cultura cujo é estabelecido pela pessoa de João, o evangelista. João, por ser judeu, ele vai expressar dentro de uma linguagem grega o seu pensamento conceitual judaico, cujo trabalho algumas questões semíticas, aonde ele vai relatar, ele vai tratar a expressão como sendo totalmente linguagem dada para o conceito da sua época, no caso do seu povo,
judeu. É interessante que quando nós observamos a respeito disso, Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, tanto Deuteronômio capítulo 19, versículo 5, vai nos mostrar e nos recomendar a respeito de um concílio, aonde duas testemunhas ou três testemunhas eram que validavam a respeito de alguma acusação ou de alguma coisa que era pré-estabelecido para ser julgado. Então, logo no conceito judaico, as testemunhas para eles são de duas ou mais. Sendo-se assim, então logo entendemos que dentro dos textos bíblicos que dão parâmetro para nós, essas duas testemunhas de fato, elas são literais. Deu para entender, irmãos, pelo menos essa parte introdutória? Então vamos passar. As duas testemunhas. Existem algumas escolas de interpretação que eu acredito que já foi falado aqui. E quais são as escolas de interpretação? Primeiro, a escola de interpretação preterista. A escola no caso, essa escola preterista, ela trabalha com qual ideia, com qual conceito? O conceito do preterismo é que todo Apocalipse se cumpre até o ano 70 depois de Cristo. Eles vão trabalhar com o passado, com o período neotestamentário, até o período aonde Tito invade Jerusalém, e invade também, provavelmente dito, o templo. Invadindo Jerusalém e indo para o templo, diz a história que Tito vai fazer. Vai pegar a Torá, a lei, vai ir até o altar do templo, vai pegar uma prostituta, vai fazer uma orgia dentro daquele templo, e assim dizimando muitos israelitas, no caso judeus, e profanando o templo, no caso da casa do Senhor, na época daquele período. Então, quando nós observamos, os preteristas defendem a tese de que é apenas uma questão de mártires e profetas durante a história de Israel. Mas também existe a outra escola, a escola idealista. A escola idealista, elas trabalham o testemunho de fé durante as duas alianças. Eles defendem que é tanto o Antigo e o Novo Testamento. Eles trabalham com o Novo e a Velha Aliança, e assim sucessivamente. Os idealistas, eles gostam de trabalhar com quadros, aonde a igreja, no tocar das eras, elas tiveram as suas fundamentações, a sua importância no decorrer de testemunhar a respeito de Cristo. Mas também existe uma terceira, a continuista, ou por que não dizer a histórica. Ela defende qual a tese? O livro de Apocalipse está se cumprindo paralelamente à história, e para a igreja ela é paralela em todos os tempos. O que quer dizer? Ela trabalha que a igreja ela é testemunho viva, real, física, e que o livro do Apocalipse foi escrito para trazer esperança, para trazer um momento de paz, tranquilidade, e para todos verem que Cristo é vencedor e que a igreja também seria vencedora. Mas existe a quarta escola. E qual é essa quarta escola? A futurista. O que é a futurista? A escola futurista, ela vai trabalhar o livro de Apocalipse sendo-se dividido em três partes, a saber, primeiro, do capítulo 1, aonde vai dizer o Cristo glorificado, que significa as coisas que viste. Segunda parte do livro vai trabalhar as coisas que são, capítulo de número 3 ao capítulo de número 2 ao capítulo 3, aquilo que ocorreria nas igrejas da Ásia, ou da era das igrejas. E também vai trabalhar a terceira parte, as coisas que brevemente vão acontecer ou irão acontecer. Então logo nós entendemos que a visão futurista é a visão cujo nós cremos, assembleanos, e nós defendemos e acreditamos de forma dentro da sua literalidade e dentro dos símbolos e tipos que a Bíblia nos apresenta, para termos uma interpretação mais sólida e uma interpretação mais coesa mediante os fatos apocalípticos e diante daquilo que nós cremos dado ao pré-milenismo. Amém? Esse aqui é o quadro que vamos apresentar na primeira parte do nosso estudo. Dentro da visão de João, as duas testemunhas vai trabalhar o capítulo 1, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 2,
o poder e obras, do versículo 7 ao 10, testemunho e morte, do versículo 11 ao 12, ressurreição, do versículo 13, um grande terremoto, versículo 14, o fim do segundo ai, e a sexta trombeta, e versículo número 14, a sétima trombeta, que vai do versículo 15 ao versículo 19. Entendam que as duas testemunhas estão entre a sexta trombeta até a sétima trombeta. E o detalhe interessante é que o segundo ai é pré-estabelecido mediante a essas duas trombetas, e aqui é um intervalo que é dado mediante ao livro Apocalíptico. Mas eu não vou me prender essa parte, eu quero apenas ficar até a ressurreição para nós entendermos quem são de fato as duas testemunhas. As duas testemunhas, nós temos que fazer algumas perguntas. Isso aqui é uma pergunta simples, para quem trabalha igual o pastor Ferreira, questão de hermenêutica e a parte exegética, que são perguntas que fazemos ao texto. Primeiro, quem são essas duas testemunhas? Quando surgirão? Onde aparecerão? O que eles farão? Como serão? E a última pergunta, por que elas virão? Tá? As duas testemunhas dentro de um contexto. Observe, vocês podem observar dentro desse pequeno mapa a respeito do templo, versículo 1, a respeito de Jerusalém, versículo número 2, Israel, versículo 8, e as nações, versículo 10. Esse aqui vai ser o contexto das duas testemunhas, mediante dado a Jerusalém, ao templo, a Israel e as nações. O porquê que aqui é o contexto? Porque o contexto se inicia-se, que nós vamos ver que os 1260 dias, os 42 meses, equivale, você faz a multiplicação de 42 vezes 30, vai dar 1260. Quando você pega e trabalha essa somatória e faz a questão anual, vai estar estabelecido 3 anos e meio, dado a questão dessas testemunhas que elas irão aparecer. A questão da grande tribulação, ela tem aproximadamente 7 anos de durabilidade. 3 anos e meio são 3 anos e meio que são considerados de paz. E os outros 3 anos e meio muito caótico e muito preocupante, aonde o anticristo vai se manifestar de forma verdadeira e real a sua face para aqueles que irão estar na grande tribulação. Quando nós observamos a respeito do contexto das duas testemunhas, primeiro, a igreja, ela não está presente. Aí alguém pode perguntar, mas como assim, evangelista, que a igreja não está presente? Quando nós olhamos o capítulo 4 de Apocalipse, existe uma expressão logo no começo do texto que diz assim: João, suba até aqui. E essa expressão que João tem, nada mais ou menos não é apenas uma visão, é um arrebatamento da igreja. O que a igreja está fazendo? A igreja está nas bodas do Cordeiro. E mediante as bodas do Cordeiro, a igreja está sendo julgada na questão do bema, não o julgamento propriamente dito de ser julgado para ser condenado, mas é a questão dos galardões para serem dados. E a igreja está nas bodas do Cordeiro, junto com o noivo, esperando este período para que possa ter a segunda volta de Cristo. Mediante a isso, o que? A grande tribulação. E quando vai se iniciar a grande tribulação? Quando o filho da perdição ele começar a ser manifestado. E quando vai haver a manifestação, por isso que entra a questão do templo. Tem a sua importância para termos o entendimento que o templo tem que ser construído. E logo nós vemos que na cidade de onde? Jerusalém. E isso vai ter impacto aonde? Em Israel. E vai ter um impacto nas nações. Versículo de número 1 e versículo 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito: levanta-te e vai medir o santuário de Deus, o altar dos que adoram o santuário, mas deixe de lado o ato exterior do santuário, não esse, porque esse ato foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão na cidade santa. Observe o detalhe. Primeiro, a
a questão da visão de João perante o versículo 1 e o versículo 2. Medição do tempo. Quando fala-se de medição, é interessante porque a medição aqui fala-se a respeito de uma cana, que possivelmente poderia ser um cajado pastoral, e ela tinha uma medição de aproximadamente entre 2,80 metros a 3 metros. E era assim que se fazia a medição ao tempo. E quando nós observamos, João ele recebe em uma visão o quê? A vara, para fazer o quê? A medição do tempo. E qual é a ordem de medir o tempo? Deus vai dar a diretriz. A ordem de medir o tempo é medir aquilo que foi estabelecido, a parte interior, e trazer a medição do tempo para aquele período. Observe o detalhe, meus irmãos. Aqui João está tendo uma visão. O tempo já não mais existia. Apocalipse foi escrito aproximadamente 95 depois de Cristo. Na década de 70 depois de Cristo, o tempo já tinha sido derrubado, no caso o tempo lá constituído por Herodes. E quando foi derrubado, aqui nós entendemos que agora João está recebendo uma visão esta, dada ao novo tempo, que vai ser o quê? Reconstruído. E quando nós olhamos a respeito de João fazendo essa medição, a medição também ela tem um significado que chama atenção. Primeiro, a medição de Deus mediante a vara, ela tem um princípio de correção ou até mesmo de destruição. Segundo, ela tem também um princípio de guardar e também de preservar. E quando nós olhamos a questão aqui, está sendo a trabalho para preservação em relação ao tempo. E é interessante porque aqui também vai se falar a respeito do ato exterior. Esse ato exterior é o ato onde os gentios poderiam se achegar até perto do templo, e naquele pátio da parte exteriótica eles podiam adorar a Deus conforme eles iam até lá, porque foi dado aos gentios, conforme Lucas 21, 24, 42 meses, e eles fizeram aonde? Na Terra Santa. Agora é interessante também que na visão de João, as duas testemunhas, primeiro vai ter a medição do tempo, e essa medição do tempo, ela vai ter um paralelo parecido com a medição da onde? Lá de Ezequiel, capítulo de número 40 a 43. Por que isso? Observe o detalhe. Ezequiel, ele estava onde quando ele teve uma visão? No cativeiro. Quando ele estava no cativeiro, o reino do sul, dada a capital de Jerusalém, o povo de Judá, eles foram levados a cativo por Nabucodonosor em 3 léguas, em 606, 597 e 586 a.C. Em 3 léguas eles levaram algumas pessoas, em especial Ezequiel, Misael, Ananias e Azarias, e o próprio Daniel. E depois da última légua, eles destruíram tudo, então o templo está destruído. Então qual é o tempo que Ezequiel vai ter a visão? Qual é o tempo que Ezequiel vai ver? Qual a medição que ele vai fazer? Então Deus, no momento caótico, no momento de cativeiro, vai dar uma visão para Ezequiel. Então, em paralelo a João, no período tribulacional, em um período onde os judeus, eles estão, os israelitas, presenciando agora um fato diferente, aonde Deus, a grande tribulação, veio para julgar não apenas as nações, mas para corrigir, trazer um prumo para quem? Para a nação de Israel. Jerusalém e o templo foram destruídos no ano 70, como eu já mencionei, e a mensagem aqui, ela é de esperança para os primeiros leitores, que quando viessem ler, viessem ter o entendimento, que era algo futuro, que iria acontecer, mas que nós tivéssemos o quê? Esperança, porque vai se cumprir conforme aquilo que Deus determina. As duas testemunhas também, medição do tempo, e aqui, profecia sobre a reconstrução do templo em Jerusalém. Mateus, capítulo de número 24, versículo 15, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Irmãos, alguém pode ler para nós, por favor, para nós ganharmos tempo? Mateus 24, 15, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Quando, pois, vives que a abominação
2 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. Irmãos, aqui está falando da profecia de Daniel mediante o tempo, e fala-se a respeito do que? Da abominação do tempo. Tessalonicenses 2,4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui nós temos a profecia de que a reconstituição do templo vai existir, porque quando o anticristo se levantar, ele vai querer se colocar na condição da pessoa de Deus, e ele vai querer abominar o templo, e ele vai querer o que? A adoração para si. Então aqui nós estamos vendo que existe de fato, que haverá a construção do templo. Alguém pergunta, mas de fato isso é verídico? Sim. Aqui tem um site, tem planinstitute.org, se vocês quiserem depois entrar, vai mostrar todo o projeto, o planejamento da constituição do terceiro templo de Salomão. E quando nós observamos, irmãos, desde quando a nação de Israel passou a ser uma nação novamente, em 1948, conforme se cumpre com a profecia de Isaías, dizendo, porventura, pode uma nação se levantar em um dia? Obviamente, nós olhando com a nossa ótica humana e nós falamos, propriamente dito, não, é impossível. O Brasil demorou 1500 anos para ser primeiro descoberto, colonizado, ser independente. Agora, olha a nação de Israel. Em 1948, eles, por um decreto da ONU e uma assinatura de um brasileiro, Oswaldo Aranha, acho que todos conhecem, a nação voltou a ser nação. Aí alguém fez uma pergunta para um judeu: o que faz vocês saírem de Nova York, saírem de Miami, saírem do Reino Unido, saírem dos países ricos e voltar para uma cidade totalmente devastada? Aí ele responde dizendo assim: porque a minha o patriotismo desses homens mediante aquilo que é dado para eles é de forma excepcional. Aí a gente pergunta, nossa, foi tudo tranquilo para Israel, né? Aí começam guerras. Em 1967 já começa o primeiro pensamento já para confeccionar e construir aquilo que é chamado do terceiro templo da nação de Israel. Então Israel, eles têm toda a maquete, o projeto, aqui a menorá, que vocês podem ver, ela pesa aproximadamente mais de 5 a 6 toneladas de ouro, tá? E aqui é a principal ponto-chave, onde vai guiar a questão do templo. Então eles já têm todo o protótipo, eles têm tudo já formalizado, preparado e pronto para confeccionar e construir o templo. Aí alguém pode perguntar, mas aonde eles irão construir este templo? Se existe uma mesquita islâmica lá, aí vai entrar a questão da profecia, né? Porque vai haver um tratado de paz entre os muçulmanos e os judeus, e não sei se os senhores sabem, se do lado daquela mesquita que todos observam quando tem filmes e já colocam bem dado frisado nela, existe um pátio externo na sua lateral, aonde as dimensões ela é de acordo com o comprimento e com a largura da confeccionação para construir a questão do terceiro templo. Tudo indica, mediante as questões tanto ortodoxa, judaica, quanto alguns pensamentos de Deus, que de fato será construído ali no terceiro templo de Salomão, aonde é o centro do mundo. Sendo o centro do mundo, vai ser o centro da adoração. Imagine as duas grandes religiões de mãos dadas, aonde tem a mesquita e o templo de adoração a Yahvé, aonde pode-se agora ser o centro de adoração a Deus ali. Mas só que quem vai se levantar e vai querer ser adorado é a figura da pessoa do anticristo. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetize durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Essa questão de vestido de pano de saco é uma questão muito litúrgica e simbólica, porque pano de saco ela pode simbolizar a questão de humildade, como ela pode também simbolizar a questão do luto. E quando nós observamos essas duas testemunhas profetizando
mediante vestidas com essa forma que os irmãos acabaram de ler, é porque elas vão estar mediante humilhação e questão de luto pela condição que a nação elas estão vivenciando. A nação ela está vivendo de uma forma terrível. E olha que a Bíblia vai dizer agora que elas são testemunhas. A palavra testemunha no grego é mártir. E a palavra mártir aqui não é testemunhar apenas, é trazer alguma nova ou alguma publicação, ou trazer um testemunho como de uma questão judicial. Mas o testemunho aqui é um testemunho de vida, é pagando com a sua própria vida. As duas testemunhas vai trabalhar a questão do testemunho essencial e também vai trabalhar a questão de, no mínimo, 2 pessoas para testemunhar e julgar a respeito de Israel. Irmãos, todas as vezes que Deus ele vai trazer julgamento, ele traz testemunhas para que possam testemunhar aquilo que Deus vai fazer, trazendo, anunciando, verbalizando outra hora aquilo que Deus irá realizar mediante os seus julgamentos. Então Deus não dá ninguém por inocente. As 2 testemunhas, darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que primeiro profetize durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estou voltando. Segunda visão, são figuras proféticas, o período são de 3 anos e meio, estão vestidas de pano de saco. Salmo 30:11 fala sobre a humilhação. Versículo 4 a 6, são essas 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano da boca dessas testemunhas, sai fogo e devora os inimigos. Sim. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Primeiro aqui, 2 oliveiras e 2 candelabros. Sai fogo da boca, fecha o céu para não chover, transforma a água em sangue e fere a terra com flagelos. Aqui nós vamos perceber que a palavra que essas 2 testemunhas têm são palavras, primeiro, quando fala de sair fogo, poder, elas trabalham a questão de poder e questão das obras. São palavras essas que vai ter poder dado por Deus mediante a presença do Espírito Santo, aonde eles vão testificar, testemunhar, falar, verbalizar, anunciar a respeito do único Deus verdadeiro que Israel tem. E quando observamos também, vai falar de 2 símbolos, as 2 oliveiras e os 2 candelabros. Zacarias capítulo número 4, e versículo de número 3, e versículo de número 11, versículo de número 14, vai tratar sobre essas 2 figuras. E por que nós temos que falar dessas figuras? Porque aqui está se falando de Josué e Zorobabel. Josué da linha sacerdotal, que trabalha a questão levítica, sacrifício. Zorobabel que estava na responsabilidade da incumbência da construção do templo. Então logo nós percebemos que as 2 oliveiras que se referem é a Zorobabel e a Josué. Logo entendemos no capítulo 11 de Apocalipse que as 2 testemunhas que são faladas, conforme é dado as 2 oliveiras e também os 2 candelabros, de forma algo literal e específica, conforme é dado lá em Zacarias 500 anos antes, a respeito dessas 2 testemunhas. Aqui é para provar que existe a sua literalidade. E o que simbolizaria essa questão da oliveira? E o que simboliza a questão do candelabro? A oliveira vai trabalhar a questão da oliva. A oliva simboliza o quê? O azeite. O candelabro, ou chamado menorá, ela é o quê? Vai iluminar. É onde vai trabalhar o quê? O azeite que derrama no recipiente que é dado ao centro da menorá e vai abastecer as outras 6 e vai o quê? Alimentar o fogo. Sendo-se assim,
ela vai clarear, vai trazer luz. Logo entendemos que a palavra que essas testemunhas falarão a respeito de Deus é para clarear, é para trazer entendimento e para trazer luz no enegrecimento dado à nação de Israel. Então nós observamos aqui também que a oliva ela representa o azeite, a lâmpada traz uma representatividade de quem? Da pessoa do Espírito Santo de Deus. Aí alguém pode perguntar, mas vem cá, a igreja foi arrebatada, e quem tirou a igreja, arrebatou, foi o Espírito Santo. A pergunta é, o Espírito Santo estará na terra no período tribulacional? Uns vão dizer que sim, não, o Espírito Santo vai estar. Outros vão dizer não, tá bom. Porque observe o detalhe, Jesus vai dizer, recebeis o meu Espírito, lá em Lucas 24, se não me engano, os frutos, o fruto do Espírito. Mas agora em Atos 1, 8, ficar em Jerusalém, Samaria e na Judéia, para que possam ser revestidos de poder. Pergunta, o Espírito Santo estará na terra no período tribulacional? Quando nós olhamos para o Espírito Santo que fala que quando a igreja é arrebatada, o Espírito Santo ele é tirado. Eu abro um parênteses aqui para desmistificar isso, isso é um mito, tá, irmãos? O Espírito Santo ele não é tirado. O Espírito Santo ele vai agir de forma pontual e específica. Por quê? Porque primeiro o Espírito Santo é Deus. Segundo, ele é onisciente. Terceiro, ele é onipresente. E terceiro, ele é onipotente. Para resumir, ele é uma pessoa. Ele é Deus. Como é que você tira Deus? Ele vai agir conforme era outra hora em conformidade da antiga aliança do Antigo Testamento. Ele agia de forma pontual, específica nos profetas e em algumas outras pessoas, mas não em todo o mundo. Hoje não, a igreja tem a graça de Deus, tem a presença do Espírito, tem liberdade para poder ter a presença do Espírito Santo, para poder agir na presença do Espírito Santo, para ter os dons do Espírito Santo, para ter revestimento do Espírito Santo, para ter poder do Espírito Santo. Amém? E quando nós observamos aqui, fala que sai fogo da boca. Eu acho que o texto mais específico não é nem lá relacionado ao profeta Elias, mas quando fala sai fogo da boca, Jeremias capítulo 5, versículo 14, é muito mais específico, que fala que quando fosse profetizar e falar às nações, sairia fogo sobre a sua boca. E quando fala transformado em sangue, nós sabemos que a figura de Moisés e fere a terra com flagelos. As duas testemunhas, os dois mártires, do versículo 3 até que vai trabalhar com poder e obra, do versículo 4 6, elas têm semelhanças com dois profetas. Primeiro, água e sangue e flagelos. Êxodo capítulo 4, versículo 9, capítulo 7, versículo 19, não vou ler, depois vocês leem em casa. Êxodo capítulo 9, versículo 14, fala dos flagelos. Aqui está falando das 10 pragas. E quando fala dessas 10 pragas aqui, para encurtarmos mais, quando Moisés vai até o Egito e traz esses flagelos, nós temos que entender que aqui Deus estava trabalhando e desmistificando e diminuindo e acabando com a divindade egípcia. Eles tinham 10 deuses que eles adoravam mediante a cada praga que o Senhor mandara, para que Deus foi mostrando que existe um único Deus. 5 minutos. Certo? Vamos lá. Elias, fogo do céu. Quando fala desse fogo do céu, aqui é quando o rei lá em Samaria, ele sofre um pequeno acidente, e quando sofre um pequeno acidente, ele vai clamar quem? Os deuses de Baal. E quando clama os deuses de Baal, aí o profeta Elias fica a saber e manda
Aí vem manda uma comitiva de 50 homens, mais um soldado, lá o chefe da guarda, e quando o chefe da guarda chega, se eu sou homem de Deus de verdade, então desça fogo do céu e consuma vocês. Isso por 2 vezes. Na terceira o outro mais esperto, o outro chegou e falou assim: ó, me prostrei, o senhor é homem de Deus, eu sou teu servo, poupe os meus homens assim como a mim, e vamos até o meu rei. Aí o anjo fala: pode descer. Ele desce, e quando chega, tem um diálogo com o rei, na cara do rei ele fala: você vai. Por quê? Porque o único Deus verdadeiro, Yahvé, Deus da nação de Israel. Irmão, abre um parênteses: não existe outro Deus além do nosso Deus. Se você está procurando outro aí fora, me perdoe, é engodo, é utopia, é mentira. O único Deus verdadeiro é aquele Deus que se apresenta. E o outro episódio ele fala: tranca tudo segundo a minha palavra, porque cuja face eu destruo. Eita glória! Primeiro, não é só por causa da minha palavra, porque eu estou na face daquele que detém tudo. Não vai chover. Testemunho de morte. Quando tiverem então concluído o testemunho, devem dar a besta que surgiu do abismo. Essa besta é o anticristo, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça, para ganharmos tempo. Aqui nós vamos ver que a besta vai subir, vai vencer e matar as testemunhas. O corpo dessas testemunhas vão ficar expostos durante 3 dias e meio. Durante esses 3 dias e meio, a Bíblia fala que eles vão estar em um lugar chamado de Sodoma e Egito, aonde Cristo foi crucificado. Vocês vão ver que não dá o nome de Jerusalém. Cristo foi crucificado aonde? Jerusalém. Por que Sodoma? Representa o pecado. Porque o Egito, escravidão, logo a nação está nesse estágio pecaminoso, escravizado. As testemunhas vêm para testemunhar o único Deus, verdadeiro Deus de Israel, para Israel ter o conhecimento de que esse Deus é Deus verdadeiro. Agora nós vamos ser mortos pelo anticristo, que vai se manifestar de fato. Manifestando, Israel abrirá os seus olhos e vão ver que de fato aquele não é o Messias. Não sei se vocês já leram em Apocalipse, que fala sobre 2 cavaleiros brancos. Quem já leu aqui? Um traz um dardo, uma flecha, e o outro vem com uma espada. Na nossa linha de pensamento, esses 2 cavaleiros é Deus, sim ou não? Capítulo 6 é Anticristo, capítulo 19 Jesus Cristo. Capítulo 6, o exemplo fácil para fazer a diferença. Um vem com a flecha. Efésios fala que o Senhor vai nos livrar das flechas e dos dardos inflamáveis do inimigo, símbolo anticristo. E agora a espada, simboliza o quê? A palavra, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E chamada espiritualmente Jerusalém. Muitos contemplarão os cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados, virão ficar alegres, realizarão festas. Por quê? Porque os moradores da terra se sentiam atormentados. Nós finalizamos agora essa primeira parte. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles o Espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles ergueram em pé, e aqueles que o viram ficaram com muito medo, e as 2 testemunhas ouviram a voz forte vinda do céu, dizendo: subo para cá. Abro aspas, paralelo. Capítulo 4, versículo 11, versículo 12. Versículo 11 e 12. O que é que Deus fala para João? Sobe aqui. Agora está dizendo: venham para cá, vão ser arrebatadas. E termina por aqui. Quem são as 2 testemunhas? Vamos bater no ponto central da temática que eu proposta para ser trabalhada nessa noite. Quem são as 2 testemunhas que de fato o Apocalipse trabalha, o livro do Apocalipse, da visão de João, nos traz? Eu sei que se nós formos aqui elencar todas as formas de pensamento que existe dentro da cultura judaica, fora da cultura judaica, dentro das questões de seitas, fora das seitas, e dentro do consenso das visões do segmento cristão evangélico, nós vamos ter uma gama de definições, de linhas de pensamentos, para poder tentar chegar a um consenso.
mas eu separei algumas que são consideradas as mais especuladas e as que são mais debatidas e que são mais discutidas em relação a pessoas dessas duas testemunhas. Logo, a pergunta é: poderia ser o profeta Elias? Eu sei que todos leem, observam, avaliam e dizem: eu acredito que uma das testemunhas, porventura, possa ser de fato o profeta Elias, porque as condições que são apresentadas no capítulo 11 de Apocalipse descreve e discorre, dá-nos o entendimento da pessoa do profeta Elias. Mas já vi isso aqui, dentro da cultura judaica, daqueles mais ortodoxos, eles têm na linha de pensamento que Elias ainda virá. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, porque aqui eu não vou responder, quem vai responder é a própria palavra de Deus, porque é a Bíblia que vai nos trazer a resposta. Pode ser o profeta Elias? Primeiro, Elias iria proclamando a chegada do reino de Deus, a justiça de Deus, o fogo de Deus, e prepararia o caminho para que a misericórdia de Deus se manifestasse. E quando nós olhamos para o profeta Malaquias capítulo 4, versículo 4 a 6, ele vai dizer bem assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os seus estatutos e juízos. Lembrai da lei. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Ora, o profeta Elias, nesse contexto, ele já não se encontrava mais. O profeta Elias, segundo a Bíblia vai nos relatar, ele já tinha sido o quê? Levado, assunto, transladado, ou na carruagem de fogo, para onde? Para o céu. Logo vem, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O versículo 5 é chave: eis que eu vos envio o profeta Elias. Aí alguém já pergunta: então podemos ter a afirmação que é o profeta Elias? Quando o Senhor Jesus explicou esta profecia de Malaquias, que nós acabamos de ler, Jesus ele vai clarear a profecia de Malaquias, falando assim: ficou claro aos discípulos que tratava de João Batista, que veio no impeto da pessoa de Elias. Abra um parênteses aqui: não é que Elias encarnou, longe disso, pelo amor de Deus. O impeto aqui é que o João Batista, ele veio do impeto. O impeto é do espírito que estava sobre a pessoa de Elias. Aqui está a diferença, porque esse trecho de Malaquias, juntamente com esse texto, dá pano para manga para os kardecistas começaram a querer dizer e provar biblicamente a tese: existe encarnação, a reencarnação, perdão. Mas só que quando nós lemos os textos e começamos a observar, não é a pessoa de Elias, mas é o espírito que estava sobre a pessoa de Elias. É totalmente diferente. Mateus 17,13 diz: então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de quem? João Batista. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. Qualquer coisa, vamos
brigar comigo. Quando o próprio João Batista foi questionado se ele era o Elias, qual foi a resposta de João Batista? Não. Mas quem testificou que era o Espírito de Elias que estava sobre João? Cristo Jesus. Mas quando disseram, você é o Elias? Não, eu não sou Elias, eu sou João Batista. Nada mais, nada menos, só apenas aquilo que Isaías falou, sua voz que clama no deserto. João 1, 19, 21. E este foi o testemunho de João Batista quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse, quem és tu? Dado a isso, pergunta para Elias. Entra na questão da tradição judaica, da pensamento do Elias que há de vir. Ele, pois, confessou, eu não, cadê suas levitas? Quem és tu? Ele, pois, confessou, e não negou, sim, confessou, eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram, pois, quem? És tu Elias? Respondeu ele, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Então logo nós entendemos que isso é a prova contra a ideia de, como falei, reencarnação, e é a favor da doutrina de que características de Elias, elas são atribuídas e elas são vistas na pessoa de quem? De João Batista. Como por exemplo, Marcos 9, 23 vai dizer, digo-vos porém que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito. Quais as características? Elias no sentido tocante do Espírito de Elias veio sobre João, e quais as características de Elias são encontradas em João Batista? Primeiro, João inaugurou uma nova etapa de revelações divinas. Segundo, João falava duramente sobre pecado, sobre culpa. E terceiro, João foi temido pelos governantes por sua ousadia. Características: quem era chamado de perturbador em Israel? Elias. Os reis temiam a pessoa de Elias, tanto que até os soldados, como eu falei aqui outra hora, tinham respeito pelo profeta Elias. Por quê? Porque viu que ele tinha um Deus na vida de Elias. Também João falava duramente, da mesma forma, a pessoa de Elias, ele falava duramente, veementemente, ferrenhamente contra todo tipo de apostasia que havia na nação de Israel. E também inaugurou outras questões e revelações divinas, assim também como o profeta Elias. Segundo, poderia ser Moisés. Olha que essa daqui tem muitas pessoas que defendem de forma ferrenha que Moisés de fato é uma das testemunhas. Mas vamos observar o que a Bíblia vai dizer. Livro de Deuteronômio, capítulo 34, 12, vai dizer que e Moisés morreu ali, conforme o quê? Moisés o quê? Morreu. Conforme a vontade de Deus. Opa, temos um pequeno agravante aqui. Moisés morreu. Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai dizer: o homem é destinado a morrer única, depois disso segue o quê? Aí alguém vem me diz assim: ah, mas também, então a Bíblia é história. A viúva de Naim, a viúva laquese de Naim, o filho dela morreu. A Bíblia vai dizer também que Lázaro morreu. O que é que o senhor tem a me dizer sobre isso? Há uma contradição? Não. Aqui nós temos que observar detalhes específicos. Quem foi o agente? Cristo. Quem realizou o milagre? Jesus. Quem é o dono da vida? Quem tira? Quem dá? Então a própria vida se encarregou de chegar na morte e trazer uma restauração novamente de vida. Vocês acham que Lázaro ia sair de lá segundo a palavra do profeta Isaías? Segundo a palavra do profeta Moisés, veio. Segundo Elias? Não.
Lázaro, vem para fora. Qual é a palavra de quem? Dele. Então aqui é algo específico, não é uma regra geral, é algo específico. Ainda hoje tem pessoas que morrem? Tem. Mas tem pessoas que ressuscitam? Sim. Mas ressuscitam, mas logo depois, querendo ou não, ressuscitam em um corpo incorruptível? Não. Em um corpo carnal, dado as mazelas, dado as questões pecaminosas, e logo depois vai acontecer o quê? Morrer. Mas a Bíblia diz que Moisés morreu. Josué capítulo 1, versículo 2. Olha o que Deus vai dizer para Josué. Isso aqui é aproximadamente 40 dias depois. Meu servo Moisés, olha a conotação, está morto. Quem está testemunhando a morte de Moisés, irmãos? Deus. É o próprio Deus que está testificando a morte do próprio Moisés. Lá em Deuteronômio vamos ver que Moisés morreu conforme a vontade do Senhor. A conotação aqui da questão está condicionando que ele continua morto. E quem está dizendo? Deus. Judas 9. Mas quando o arcanjo Miguel e Micael discutindo com o diabo, Satanás, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estava disputando o quê? O corpo de Moisés. Ora, se era o corpo, logo entendemos que Moisés ele está o quê? Morto. Agora eu pergunto, essa cultura de Moisés ele é outra situação. Aí eu pergunto para os senhores e senhoras, a testemunha pode ser Moisés? Pode ser isso? Vamos lá. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, as testemunhas morreram. Hebreus 9, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrenta o seu juízo. Poderia ser a pessoa de Enoque? A Bíblia vai dizer que Enoque foi o quê? Tomado para não provar, não ver o quê? A morte, porque Deus assim permitiu. Aí alguém pode dizer agora: Elias não morreu, Enoque não morreu, então está tudo encaminhado, Elias e Enoque, né? Mas agora vai entrar um outro consenso e eu quero trazer a indagação para nós. O que é o arrebatamento? O arrebatamento não é uma autorização à presença da carne no mundo espiritual. Qual é o conceito que é dado do arrebatamento? O arrebatamento trabalha que os mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos o quê? Seremos o quê, irmãos? Para sempre o Senhor, seremos transformados. Aqui é uma metamorfose, né? É uma transformação. Aí agora vem a pergunta: se Deus toma Enoque para si, para não provar da morte, e trabalha Elias e Enoque como sendo tipos estes do Antigo Testamento para simbolizar ou para nos mostrar, tipificar o arrebatamento da igreja mais à frente, qual é a necessidade desses homens que, penso eu, acredito eu, que eles estão no seu corpo físico, verdadeiro, corruptível, conforme a Bíblia vai dizer que o corpo de Elias era sujeito às paixões infames conforme a nossa. No céu não é pecado, irmão? Deus ele é o quê? Santo.
seria Enoque e Elias. Vamos lá. Arrebatamento, morte e ressurreição instantâneos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 53 vai dizer assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não poderá herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos o viremos, mas todos seremos transformados, no momento do abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptíveis, e nós, os que estamos vivos, seremos o quê? Transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista do quê? Da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de quê? Da imortalidade. Pergunto: qual a necessidade de pessoas que foram levadas para Deus de forma corruptível, agora está em forma incorruptível, de corpo em pecado, corpo glorificado, de um corpo agora sujeito à morte, agora um corpo não sujeito à morte, voltar? Vocês já pararam para analisar e pensar sobre isso? Se eles foram levados para Deus, arrebatados para Deus, seria algo muito contraditório para o próprio arrebatamento que o próprio Deus vai fazer na sua própria igreja. Então logo entendemos que nem Moisés, porque Moisés morreu, não existe agora como se não for. Enoque e Elias, porque Enoque e Elias eles estão agora em corpo transformado. Aí a pergunta é: tudo bem, olha, perceba que Paulo apresenta duas classes de crentes que se tornarão com Cristo: mortos e vivos. 1 Coríntios 15, 52: no momento do abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí a pergunta é: então nós podemos se destransformar? Depois de ser arrebatados, podemos voltar em corpo corruptível novamente? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Perceba a necessidade dos vivos que somem arrebatados, como Enoque e Elias, precisam de quê? Uma nova natureza. Eles não subiriam se não tivesse a natureza transformada. Aqui está o detalhe. Não tem como ser arrebatado, ser trasladado, ser levado para morar com Deus, se a natureza não tiver sido transformada. Eu abro um parênteses aqui para nós, igreja. Nós, igreja, hoje nós estamos num processo de transformação da nossa natureza. Outra hora nós éramos filhos da perdição. Outra hora nós estávamos desgarrados como ovelhas, mas graças a Deus nós estamos indo, caminhando de forma muitas vezes lenta, mas tendo a natureza transformada pela presença de Deus a cada dia. E digo para você: não desista, não retroceda, persista. Permaneça em sempre viver. O poder do pecado está sobre você, o poder que está sobre você é o poder do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Precisa de uma natureza imortal para estar com Deus. Agora eu pergunto: como morrerão aqueles que se tornaram imortais? Então logo não foram transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Logo não podem ser nem Enoque, logo não podem ser nem Elias, logo nem podem ser Moisés.
A pergunta é, a interrogação, quem são as duas testemunhas? Eita glória! É interessante que essa palavra em relação a Enoque e Elias, uma vez transformados, acreditar que eles habitarão um novo corpo corruptível é dar margem para a reencarnação. É dar margem para a reencarnação. Então anula aquilo que já foi dito lá atrás, que não há uma reencarnação. Se eu acredito que Enoque e Elias são as coisas que eu estou acreditando que existe aqui uma reencarnação, uma vez que eles já estão em corpos transformados. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim, meu querido. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual o texto bíblico que me garante que Elias e Enoque estão no céu? Qual texto? Olha, os próprios textos que mostram eles sendo levados, primeiro, se Enoque, a Bíblia diz que Deus o tomou para que não falasse da morte, a pergunta é, aonde ele está aí? Sim. E caso de Elias, se Elias foi levado para calóis de fogo, A pergunta que eu faço é: tomar para si significa que ele está no céu? No céu que se usou aqui, eu acredito que a ideia de salvação e não Se ele não está no céu, ele pode ter sido tomado sem o corpo incorruptível. Ainda um corpo corruptível. eu discordo dessa tese, porque se o próprio Deus vai tomar para si, para que eles possam estar com Deus, primeiro, a Bíblia vai dizer que o próprio corpo deles é dado ao que? Deixa eu dar só um exemplo. Sim. Recentemente, minha mãe faleceu, crente, e eu falo, e todos nós falamos que Deus tomou para si. Todas as vezes que nós falamos muito fruto que Deus tomou para si. Ela já está no corpo corruptível. Então, aqui teve a aula do pastor Ferreira, ele falou sobre isso, no estado intermediário. Então, o que eu quero colocar, eu não estou defendendo que seja Enoque ou Elias, não. Eu estou querendo colocar é que eu ainda não encontrei um texto bíblico que prove que ele está realmente no céu. Ele pode estar no lugar aguardando como os demais que não foram lá. Não passou pela morte, mas Eu vou entrar na tese que a Bíblia fala sobre céus. Se a gente olhar para a cultura judaica, são 7 céus. Se a gente olhar para o contexto da igreja, são 3 céus. Agora a pergunta é, qual céu que está se referindo? Quando a gente, o pastor Ferreira, quando trouxe a alusão do estudo sobre o estado intermediário, nós trabalhávamos também sobre essa questão do estado intermediário, a gente vai analisar que o conceito dado antigamente para os judeus em relação à morte e para onde ia, era para debaixo da terra, Sheol. sim, isso aí. Aí nós falamos entendemos, onde está o céu hoje é dado àqueles que são considerados salvos. Estão aguardando, está no céu propriamente dito. Isso seria do caso Da da Bahia. mesma forma que os que não morreram cristãos estão no inferno propriamente dito. Isso já foi entendido. Mas assim, é só para concluir que eu não quero longo tempo, da mesma maneira que eu não posso afirmar que seja Enoque e Elias, eu entendo também que eu não posso afirmar que não seja Enoque e Elias. Eu, pelos conteúdos dos conceitos bíblicos, eu afirmo que não. Mas ainda digo a terceira tese, que é uma tese hoje que é dado propriamente dito, e dentro de algumas universidades teológicas é defendido. Vamos lá, quem são as duas testemunhas? Logo penso que na grande tribulação Deus vai levantar 2 profetas dentre os pregadores do Evangelho do Reino. Serão 2 judeus cheios de poder e autoridade, anunciarão a mensagem do juízo
com o mesmo poder e operação de maravilhas, assim como os dois grandes homens de Deus, a saber, Moisés, que converteu as águas em sangue, Êxodo capítulo 7, versículo 19, e Elias, que fechou os céus para que não chovesse, e ambos estiveram com Jesus no monte da transfiguração, ambos tiveram seus ministérios interrompidos. Ponto. Penso, acredito, e é uma coisa que não é defendida apenas por mim, mas por muitos seminaristas hoje, que as duas testemunhas que vão se levantar, porque quando se fala em relação à profecia, ela pode ter dupla referência. E como nós podemos entender sobre essa dupla referência dada à questão profética? Lembram que pensavam que João Batista poderia ser Elias, mas depois logo ele pegou e disse que não era Elias. Mas nós vimos similaridades dado ao testemunho e a forma que Elias, como era João Batista, trabalharam mediante ao ofício de profecia ou de profeta. Então logo entendo, penso que as duas testemunhas são dois judeus que no período tribulacional Deus vai levantando esses dois homens similares, com ministérios profícuos, parecidos similarmente com quem? Com o ministério de Elias e com o ministério de Moisés. Por que um ministério similar? Porque João marcou que Elias e porque a pessoa de Moisés por si só, eles não fariam nada. Aí aqui nós entendemos que a pessoa do Espírito Santo vai agir na vida desses dois homens para que eles possam realizar grandes obras conforme esses dois grandes homens do passado, eles assim fizeram. Amém? Espero ter trazido entendimento dos irmãos e finalizo por aqui, que as horas ali já nos avançaram, e passo para